Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Princípios de Equilíbrio Químico. Na videoaula de hoje, nós continuaremos a falar um pouquinho mais sobre o capítulo 1, que versa sobre o equilíbrio químico. Na verdade, nós procuraremos entender melhor e trabalhar com as constantes de equilíbrio que foram definidas na videoaula passada. Isso porque a magnitude destas constantes de equilíbrio numa reação, elas fornecem informações sobre a composição da minha mistura no equilíbrio. Sendo assim, em geral, nós temos que se o valor da constante de equilíbrio for muito maior do que 1, ou seja, se K é grande, nós temos o equilíbrio deslocado para a direita, onde predominam os produtos. Por outro lado, se a constante de equilíbrio for muito menor do que 1, que gera um K pequeno, nós temos o equilíbrio deslocado para a esquerda, onde predominam os reagentes. Atenção especial à simbologia que utilizamos aqui para representar os dois deslocamentos de equilíbrio. A constante de equilíbrio de uma reação na direção inversa é, portanto, igual ao inverso, ou seja, ao recíproco da constante de equilíbrio da reação na direção direta. Para representar esse conceito, nós temos que uma reação genérica de A mais B formando D mais E, no equilíbrio é regido pela constante K1. O inverso dessa reação, que seria D mais E, formando A mais B, é, portanto, regido por uma constante K, que é igual ao recíproco da constante K1, ou seja, o inverso da constante K1. Por outro lado, a constante de equilíbrio de uma reação que foi multiplicada por um número, ela é igual à constante de equilíbrio original elevado a uma potência igual a esse número. Partindo novamente da nossa reação genérica no equilíbrio, onde eu tenho A mais B formando D mais E, cuja constante de equilíbrio é K1, se multiplicarmos todos os componentes dessa reação por N, formando Na, mais NB, formando ND, mais Ne, a nova constante de equilíbrio formada, chamada de K, vai ser igual ao K1, que é a constante original, elevada a N, já que multiplicamos toda essa equação pelo coeficiente estequiométrico N. A constante de equilíbrio de uma reação global, que é resultado da somatória de duas ou mais reações, é igual ao produto da constante de equilíbrio das reações individuais. Algo semelhante ao que nós vemos lá na termoquímica e que denominamos de lei de Hess. Temos, portanto, que uma reação de A mais B formando C mais D, que é regido pela constante de equilíbrio K1, quando somada à reação C mais F formando G mais A, regido pela constante K2, podemos, então, somar as duas reações, cancelando os termos comuns em ambas, e aí teremos B mais F, formando D mais G, cuja constante de equilíbrio é K3. Acontece que K3, como é formada pela fusão de K1 com K2, ela pode ser obtida, portanto, como produto de K1 vezes K2. Para exemplificar esses casos que acabamos de descrever, eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático, onde temos que, dadas as reações HF aquoso em equilíbrio com H+ aquoso mais F- aquoso, cuja constante de equilíbrio KC1 é igual a 6,8 vezes 10 a menos 4, nossa primeira reação, e a segunda reação é H2C2O4 aquoso em equilíbrio com 2H+, meio aquoso, mais C2O4- aquoso, cuja constante de equilíbrio é dada por Kc2, que é igual a 3,8 vezes 10 a menos 6.
Pede-se, então, para determinar o valor de Kc para essa reação aqui global, que diz que 2HF em meio aquoso, mais C2O4, 2 menos em meio aquoso, está em equilíbrio com 2F- em meio aquoso, mais H2C2O4 em meio aquoso. Percebam que nessa equação não basta apenas somar as duas reações individuais que foram dadas inicialmente no problema, porque a partir da soma dessas duas equações nós não obtemos a terceira. Em vez disso, nós precisamos manipular essas duas equações para chegar nessa equação final ou global. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é multiplicar essa primeira equação, que eu destaquei aqui em amarelo, por 2. Por quê? Porque a reação global, percebam nela que o HF está multiplicado por 2 e o F- também está multiplicado por 2. Então, é plausível que multipliquemos essa equação por 2. Se multiplicarmos, então, a primeira equação por 2 e fizermos a alteração correspondente na sua constante de equilíbrio, elevando a segunda potência, nós obtemos, então, 2HF em meio aquoso, em equilíbrio com 2H+, em meio aquoso, mais 2F- em meio aquoso. Ou seja, Kc1' vai ser igual a Kc1, que nos foi dado, ao quadrado, já que eu multipliquei a minha equação por 2, ou seja, 6,8 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, que me dá um valor de Kc1 de 4,6 vezes 10 a menos 7. Seguimos agora analisando essa segunda equação. E percebam que nessa segunda equação, o ácido oxálico, o H2C2O4, que aparece a princípio no reagente, do lado esquerdo da reação, na reação global vai aparecer nos produtos. O mesmo ocorre com o íon oxalato, C2O4-. Nessa primeira equação, ele aparece nos produtos e na reação global, ele aparece nos reagentes. Portanto, ao inverter a segunda equação, que nós marcamos aqui em amarelo, e fazer novamente a alteração correspondente na constante de equilíbrio, assumindo o recíproco dela, nós obtemos que 2H+ em meio aquoso, mais C2O4, 2 menos em meio aquoso, está em equilíbrio com H2C2O4, ou seja, invertemos essa equação. Fizemos uma manipulação e invertemos ela para chegar próximo do valor que estamos querendo obter aqui na reação global. Ao fazer isso, geramos então um Kc2', que é igual a Kc2 elevado a menos 1, ou seja, o recíproco dessa constante de equilíbrio. 1 sobre 3,8 vezes 10 a menos 6, que me dá um valor de Kc2' de 2,6 vezes 10 à quinta. O último passo, então, tendo as duas equações que podem ser somadas para resultar na equação global, nós possibilitamos a multiplicação dos valores para obter o valor de Kc da minha reação global. Ou seja, 2HF em equilíbrio com 2H+, mais 2F-, cujo constante de equilíbrio é Kc1', 4,6 vezes 10 a menos 7, mais 2H+, mais C2O4, 2 menos, em equilíbrio com H2C2O4, cuja constante de equilíbrio é Kc2', que é igual a 2,6 vezes 10 à quinta. Ao somar, então, essas duas equações, cancelando os termos que estão aparecendo nos reagentes e produto das duas reações consecutivas, nós obtemos, então, a reação global, que equivale à reação global dada no problema, e um valor de Kc3, que corresponde ao produto de Kc1' por Kc2', ou seja, que equivale a 0,12. Falamos até o momento de equilíbrios na mesma fase, ou seja, que envolve substâncias que estão na mesma fase. E esses equilíbrios são conhecidos como equilíbrios homogêneos. Porém, em alguns casos,
As substâncias em equilíbrio podem estar em diferentes fases, dando origem aos chamados equilíbrios heterogêneos. De maneira mais geral, pode-se afirmar que sempre que um sólido e um líquido puro estão envolvidos em um equilíbrio heterogêneo, a sua concentração não está incluída na expressão da constante de equilíbrio. E isso acontece devido a duas razões. Primeira, a concentração de um sólido ou de um líquido puro tem um valor constante, logo ele pode ser agregado à constante de equilíbrio. 2, a atividade de qualquer líquido ou sólido puro é sempre unitária, ou seja, igual a 1. Para exemplificar, nós temos aqui a decomposição do carbonato de cálcio, CaCO3, onde nós temos o carbonato de cálcio sólido em equilíbrio com o óxido de cálcio sólido mais CO2 gasoso. Ao omitir as concentrações dos sólidos, com base na expressão da constante de equilíbrio, nós temos então que Kc é igual à concentração de óxido de cálcio vezes a concentração de dióxido de carbono, ou seja, os produtos da minha reação, dividido pela concentração de carbonato de cálcio. Acontece que o óxido de cálcio é um sólido puro, logo a concentração é unitária, e o carbonato de cálcio também. Logo, a constante de equilíbrio Kc é equivalente apenas à concentração do meu CO2. O mesmo pode ser observado se expressarmos essa constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Aí nós temos o Kp, que vai ser igual à pressão parcial do óxido de cálcio vezes a pressão parcial do CO2, que são os produtos da minha reação, dividido pela pressão parcial de carbonato de cálcio, que é o meu reagente. Novamente, a pressão no sólido puro é unitária, assim como a pressão do óxido de cálcio, assim como a pressão do carbonato de cálcio. Logo, a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, no caso aqui o Kp, também vai depender apenas do CO2, mais precisamente da pressão parcial do CO2. Para visualizar esse fenômeno em um exemplo prático, a figura 15.7 traz a uma dada temperatura a pressão de equilíbrio de CO2 em duas redomas em duas situações diferentes. No primeiro momento, percebam aqui que nós temos uma grande quantidade de carbonato de cálcio e uma pequena quantidade de óxido de cálcio, gerando uma pressão parcial de CO2, X. Repare que, no segundo momento, nós temos uma pequena quantidade de carbonato de cálcio e uma grande quantidade de óxido de cálcio. Porém, a pressão parcial de CO2 permanece constante, ou seja, a uma dada temperatura, a pressão de equilíbrio de CO2 nas duas redomas é iguais, independentemente das pressões de cada sólido, tá bom? Em outras palavras, a constante de equilíbrio depende apenas das concentrações ou pressões parciais de CO2 para esse sistema, já que tanto o carbonato de cálcio como o óxido de cálcio são sólidos puros. Quando um solvente representa um reagente ou um produto no equilíbrio, sua concentração também é obtida na expressão da constante de equilíbrio, desde que as concentrações de reagentes e produtos sejam baixas, chamada diluição infinita. De modo que o solvente represente essencialmente uma substância pura. Aplicando essa regra a um equilíbrio que envolve a água como solvente, temos, por exemplo, H2O líquido mais CO2 menos em meio aquoso, em equilíbrio com a menos em meio aquoso, mais HCO3 menos em meio aquoso. A constante de equilíbrio também, portanto, é dada como Kc, em termos de concentração,
é igual à concentração de OH- vezes a concentração de HCO3-, que são os produtos da minha reação, dividido pela concentração de CO3-, vezes a concentração de H2O, que são os reagentes da minha equação. No entanto, nessa expressão da constante de equilíbrio, o valor da concentração da água, que é o meu solvente puro, é unitário. Logo, eu posso representar esta equação em função apenas da concentração de OH- vezes a concentração de HCO3-, dividido pela concentração de CO3-, ou seja, ela não depende da concentração de H2O. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. E como de praxe, nós temos aqui uma atividade assíncrona referente a esse e outros conteúdos que compõem esse capítulo, que deve ser postada impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 1º de junho. Eu desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!